seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Contragolpe, programa de todas as semanas em que são discutidos os principais assuntos esportivos do planeta e também os bastidores. Hoje, mais uma vez, com a ausência de José Renato. José Renato que basta o Ceará perder ou o São Paulo e ele some do programa Contragolpe. O que ele disse é que ele está dando uma aula. Vamos ver depois, vamos verificar se é verdade o que ele andou falando aí. Comigo aqui está Fernando Pereira. Muito boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, os ouvintes. Paulinho, você gosta de psicanálise, Paulinho? Psicanálise? Gosto, interessante, claro. Interessante que me fez lembrar alguns episódios da psicanálise semana passada, Paulinho. Que tem aquela frase que diz o seguinte, que o analista não analisa aquilo que você diz, sim aquilo que você não diz. Por detrás daquilo que você não diz, quer dizer alguma coisa. Sim. Por que eu tô falando isso? Tem um personagem na semana passada que vamos falar no decorrer do programa, no qual ele não disse nada na entrevista, aí começaram a formular no campo da subjetividade. Ah, tá vendo? Que eu acho que é isso. Ó, pessoal, não. Eu acho que não quis dizer alguma coisa. Só estou falando de uma forma muito clara para não estragar a surpresa que nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos falar. Então vamos exercitar um pouco essa questão da psicanálise hoje no programa. E o assunto é seleção brasileira. Acho que todo mundo já sabe do que nós vamos falar, né? Bom, dando sequência aqui, 475 mil mortos. Os nossos respeitos a esses mortos pelo Covid-19. O genocida que infelicita o Planalto hoje, Fernandão, ele deu uma entrevista mentindo, dizendo que o Tribunal de Contas da União tinha um relatório que comprovava que o número de mortes era só metade por Covid. Mas aí o Tribunal de Contas escutou ele falando essa bobagem e vai soltar uma nota para desmenti-lo, para que ele passe mais um pouco de vergonha. Aliás, é inacreditável o que esse sujeito mente, né? Aliás, amanhã a CPI, nós estamos gravando o programa na segunda-feira, né? Então na terça-feira a CPI vai falar com o ministro Queiroga mais uma vez, ele corre risco de sair preso de lá se mentir novamente. E vai votar a quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro, Felipe Martins e mais um pessoal do Gabinete do Ódio e também do Gabinete Paralelo, que é aquele gabinete que aconselhava o Bolsonaro sobre cloroquina. E tá lá aquela médica que passou vergonha na CPI, tá? O Osmar Terra, todo aquele pessoal que está sendo falado aí durante a semana. Agora, por falar em passar vergonha, vamos entrar aqui já no assunto da seleção brasileira, Fernando. Um assunto realmente lamentável. Bom, no dia 13 de maio, até então com exclusividade, o blog do Paulinho revelou a identidade da mulher que estava por derrubar o presidente da CBF. Ela tinha uma denúncia de assédio sexual e moral, e ela estava segurando essa denúncia. Eu já vou explicar por quê. E o blog do Paulinho revelou que ela era Lívia Sattler. Embora a imprensa nos últimos dias tenha dado sequência a esse assunto, aliás, com um trabalho extraordinário da Rede Globo e do Globo.com, eles não deram o nome da pessoa, mas o nome já estava revelado desde o dia 13, num outro contexto, né? Porque a gente não sabia. Agora da ótima Gabriela Moreira, hein, Paulo? Sim, Gabriela Moreira é espetacular. Ela é espetacular, Ela é demais, é fantástica. Ela é fantástica. Inclusive falei com ela hoje, através de WhatsApp. Também o trabalho do Martins Fernandes. Eu falei para ela que realmente foi um trabalho muito bom. Bom, e o nome já estava revelado, não tinha mais como voltar atrás, e foi dado sequência a esse assunto. Nesse meio tempo, o Caboclo, preocupadíssimo com o que poderia acontecer, foi na casa do Ricardo Teixeira e na casa do Marco Polo Deonério pedir ajuda, porque ele sabia que se isso viesse à tona, ia se complicar
bastante como acabou mesmo se complicando. Bom, não só os cartolas da CBF no entorno do Caboclo, vice-presidentes, funcionários, mas também a comissão técnica sabia disso. Todos se calaram, todos foram omissos, ninguém estendeu a mão para a vítima. Porque você pode estender a mão publicamente, mas você pode estender a mão também denunciando para a polícia, claro, de maneira anônima, de acordo com o que você acha que pode ajudar a vítima sem que você, de alguma maneira, se prejudique. Existe esse tipo de situação. Eu, por exemplo, quando denuncio, assino a denúncia, mas não é todo mundo que faz, e eu compreendo quem não faz. Poderiam ter feito, não fizeram e se omitiram. Aí, nesse meio tempo, o Caboclo tentou negociar um acordo com a menina. Ofereceu 12 milhões de reais para ela ficar calada, aliás, muito mais do que calada, para ela ir na imprensa e desmentir a denúncia. Ela recusou. E ela estava amparada pelo Marco Polo Del Nero, de quem ela já era amiga antes do Caboclo assumir a presidência. Antes do Caboclo. O que a gente torna a história realmente... Não que ela não seja vítima, ela é vítima de fato, ela comprovou que é vítima. As gravações são nojentas, as gravações são terríveis. Abjeta, eu vi ontem, é uma coisa ridícula, absurda. Um ser humano escroto. Que hoje está desmentindo isso na maior cara de pau e diz que tem apoio da mulher, o que não deve ser verdade. Não é possível que uma mulher apoie um marido que fez isso com ela. Bom, e no meio dessa confusão toda, a denúncia ficou na gaveta, ficou engavetada. Muito provavelmente, porque a menina eu considero que ela foi sequestrada na questão psicológica. Ela foi sequestrada psicologicamente por essa turma da CBF para segurar a denúncia. Porque você sabe que quando você é muito mais fraco do que as pessoas que te cercam, se você não tiver um amparo, você tem medo. E ela já tinha sofrido assédio, certamente deveria estar com medo. Bom, aí o que aconteceu? Desde o início das atividades dela, né, Paulinho? Exatamente. Aí o que aconteceu? Os jogadores da CBF, os jogadores da seleção e a comissão técnica, sabendo o que estava por vir, porque sabia que esse negócio ia acabar estourando, resolveram mentir para o público. Resolveram deram a entender que boicotariam a Copa América. Notícias começaram a vazar do ambiente interno da seleção. Então, um jogava um negócio para um jornalista, outro jogava para outro. Oficialmente eles não falavam nada, mas vazavam pequenas informações de que boicotariam a Copa América e de que estavam em contato com outros jogadores para que estes também fomentassem as seleções a boicotarem o torneio. Bom, todo mundo, principalmente as pessoas como nós que somos contra a realização da Copa América por conta desse absurdo que é um torneio desse no meio desse morticínio que está acontecendo no Brasil. Eu não vou dizer que eu esperava que acontecesse, porque você observando as pessoas envolvidas nesse caso, ninguém tem o perfil combativo para isso. Muito pelo contrário, o Neymar, uma semana antes de se apresentar para a seleção, deu uma festa em Mangaratiba, lotada a casa dele, todo mundo sem máscara. O Tite é um cara que pisa em qualquer lugar, pisa com as duas pernas, uma em cada lado. Não tem um lado definido. O Tite, aliás, foi obrigado meio que a aderir ao que estava acontecendo para não ficar mal com os jogadores. Bom, diante desse quadro praticamente infernal, em que até o presidente da República estava metendo o bedelho, indevidamente, como sempre, surgiu a denúncia formalizada no Comitê de Ética da CBF, certamente com ordem de Marco Polo Del Nero.
Aí já não tinha mais o que fazer, porque a denúncia foi formalizada, a imprensa noticiou, disse exatamente o que estava nas fitas, transcreveu e no Fantástico da Rede Globo o áudio foi demonstrado. Batom na cueca, um batom nojentíssimo, perguntando se a mulher se masturbava, entre outras baixarias, até biscoito de cachorro deu pra ela, chamando ela de cadela. Tentando embriagá-la, né? Isso, aliás, ele que parece que andava pedindo pra ela esconder bebida na CBF para que ele pudesse beber escondido. Aliás, ele chegou até, depois do vazamento dessa notícia, aí no vestiário da seleção dar uma palestra bêbado. Você imagina que situação nas mãos de quem que a CBF estava colocada. Bom, aí o que acontece? Diante desse escândalo, o comitê de ética da CBF, o que é um grande contrassenso que exista, acabou por afastar o Rogério Caboclo por 30 dias, que a gente sabe que ele não volta mais. E no lugar dele assumiu quem? O fantoche preferido de Marco Polo Del Nero, o Coronel Nunes. Aquele, quando o Del Nero foi afastado do cargo e o Marinho foi preso, ficou como presidente da CBF meio que um tampão de quase 2 anos, somente obedecendo às ordens do Marco Polo. E é essa a atual situação da CBF. Aí o que acontece? Diante dessa mudança de quadro, Tite dá uma coletiva hoje da seleção absolutamente medíocre, dizendo que esse assunto do assédio não compete a eles, que o negócio da Copa América aí sim interessa a eles, porque o negócio deles é dentro de campo, desdizendo tudo o que foi falado na imprensa nos últimos dias. Ou seja, um grupo de treinador, comissão técnica e jogadores absolutamente covardes. Gente que não tem coragem de se posicionar contra um morticínio de brasileiros que levou mais de 470 mil pessoas a óbito, que poderiam ser até parente deles, se é que eles não têm algum parente ou algum amigo morto, porque é bem possível que tenham, porque de tanta gente que morreu, não é impossível. Pois é, além desse ato vergonhoso dos jogadores, que se omitiram mais uma vez, e da comissão técnica, os clubes e as federações também estão calados, reféns desse sistema podre que assola o futebol brasileiro. O único que soltou uma notinha meio tímida foi o São Paulo, porque o Caboclo é conselheiro do São Paulo e a diretoria do São Paulo foi fomentada a expulsá-lo do clube, mas a notinha diz que vai aguardar as investigações da CBF para ver o que vai acontecer. Ninguém, nem essa notinha do São Paulo, solidário à vítima. Pois é, Fernandão, eu acho que dei um extrato aí. A minha indignação está posta, a minha solidariedade à menina também, e o meu repúdio, o meu nojo a essa gente que comanda o futebol brasileiro. Você, Fernandão, agora o espaço é todo seu, que eu já falei demais. Não, foi bem demais, foi até difícil de falar alguma coisa diante do seu brilhantismo, com a forma tão elucidadora que você pôde expor a situação de muita clareza. Parabéns. Agora, em relação a esse episódio, para começar pelo final, para inverter um pouco a ordem, né? A solidariedade do São Paulo me lembrou muito aquela solidariedade da diretoria do Santos com o Robinho. Pelo mesmo episódio, pela mesma situação, né? Do caso de violência sexual lá na Itália e tal, né? Não, seguinte, estamos com você, Robinho, estamos rompendo o contrato, vamos aguardar tudo, né? Toda essa questão, e depois a gente conversa. É mais ou menos o que a diretoria de São Paulo fez. Quer dizer, com um monte de prova, um monte de evidência, e eles foram toreando, né, Fernandão? Vários depoimentos, áudios. Isso. A ministra da Itália, aqui você tem um áudio, você tem um programa, você tem outros envolvidos que já tinham conhecimento disso, segundo os depoimentos, né, que foram ao ar ontem, né? Então,
a diretoria do São Paulo fez parecido com a do Santos, e aí que tá também. E o Tite fez a mesma coisa. Por exemplo, ele poderia sair muito bem nessa. Não, é o seguinte, não, sabemos de tudo isso daí e tal, a gente somos totalmente contra assédio, somos totalmente contra a violência contra a mulher, tal, beleza, e se posicionou, porque o cara já nem vai assumir, nem vai ser mais presidente, Paulinho. Canelo pediu licença, nunca mais voltou. Marinho pediu licença, nunca mais voltou. Ricardo Teixeira, idem, nunca mais voltou, Paulinho. Então é onde o Tite poderia ter tido a honra dele de chegar e falar mesmo. Isso contribuiu sim, porque isso é um absurdo, isso é uma vergonha, tal, beleza, mas nem isso. Que eles nunca saíram, Fernandão. Eles saíram do cargo formalmente, mas eles nunca saíram, Fernandão. Assim, tá. Perfeito, que tanto tem aquele depoimento lá da ESPN, tem áudio gravado de Gaspar e tal, pedindo conselho pro Del Nero, né? Tá certinho, Paulo, tá certo. Bela correção, certinho. Então, em relação ainda ao episódio, Paulinho, o que é um absurdo, né? Que até eu falei um pouco no início do programa, né? Sim. Que o analista não diz, o analista analisa aquilo que você não diz, sim aquilo que você. Não é aquilo que você diz, sim aquilo que você não diz. Na entrevista do Casemiro, ele não falou nada. O Eric Faria. Qual que é o posicionamento dos jogadores? Não posso falar. Isso é terça-feira, depois do jogo contra o Paraguai, vocês vão saber, tal. Tem a ver com o Caboclo? Não, que não sei o que, tal, bem saboado, tal, liso, né? A impressão, viu, Fernandão, é que eles seguraram pra ver o que ia acontecer. E eles sabiam o que ia acontecer. Por isso que eles seguraram. Não, mas então, só que anteciparam, né? Que era pra falar na terça, falaram hoje. Sim, isso, não, porque acabou antecipando também a queda do presidente da CBF, porque disseram que ele estava disposto a demitir todos os vice-presidentes da diretoria hoje. Por isso que anteciparam. Aí acabou antecipando e os jogadores tiveram. E o Tite foi obrigado a falar hoje. Entendi. Mas agora voltando em relação à questão do posicionamento, né, Paulinho? Olha, por algum momento até cheguei a imaginar que poderia ter alguma coisa em relação aos atletas, né? Me lembrando, inclusive, a democracia corintiana, me lembrando também o posicionamento de Zenon, o posicionamento de Reinaldo, ex-Atlético Mineiro, que sempre se posicionava politicamente, como Falcão, que deixou de jogar a Copa de 78, porque ele se posicionava também, né? E aí, por algum instante, cheguei a pensar nisso. Só que tem um detalhe, eu comecei a perceber que ninguém falava nada sobre a questão de saúde, sobre a questão sanitária. Ninguém falou sobre isso, ninguém comentou nada. Esse é o primeiro ponto. E você, na sua fala, no início, Neymar, aglomeração, festa, tal, etc. Gabigol, cassino clandestino. O único na seleção que teria coragem... O Gabigol, verdade, o Gabigol. Viu? O Gabigol. Isso, o único na seleção que teria coragem de fazer isso é o Richarlison, que se posiciona sobre vários temas relevantes da sociedade. Amazônia, perfeito, na questão da saúde lá, tudo. O resto, ninguém tem perfil para isso. Aí é falta de energia no Pará, ele se posicionou também, verdade. Isso, aí é tudo gente que só pensa no próprio umbigo, no próprio carro, na própria casa e nas festinhas. E o Tite que só pensa em ser treinador da Copa do Mundo, custe o que custar. Inclusive. Detalhe do Tite, Paulinho, falamos antes aqui nos bastidores, né? Que o Tite não causa espanto em nada, né? Vamos lá para 2004. O Tite fez aquela campanha tirando o Corinthians lá de baixo, na zona do rebaixamento, quase disputou a Libertadores, quase por questão de 2 pontos ali e tudo, né? Tinha chegado 2 rodadas antes, Corinthians talvez teria até disputado a Libertadores 2005. Uma campanha sensacional. Beleza. Aí o Tite quis jogar para a torcida, né? A torcida queria ele, Tite nos braços, tal, né? Aí ele deu uma entrevista dizendo, se a MSI chegar aqui, ela entra por uma porta, eu saio por outra. Isso. Tite. Aí a MSI fechou com o Corinthians a parceria e tal, né? Aquela polêmica parceria. Aí o Tite, não, eu falei aquilo, né? Eu peço desculpas, que não sei o que, me precipitei, que papá foi no calor, que papá, beleza. Primeira oportunidade que o Kia teve de mandar ele embora, mandou naquela partida contra o São Paulo, né? São Paulo e Corinthians, o Corinthians perde o pênalti, São Paulo ganha de 1-0, e o Tite é demitido. Tinha até uma discussão lá no vestiário, o Tite e o Kia, né? Isso. E o Kia chegou a invadir o vestiário e teve aquela briga do Tite. Aí do Bom Senso Futebol Clube, hein? Que combatia também a CBF,
combatia a questão dos salários dos atletas que não estavam em dia e tal, né? Aí o Tite estava lá, assinou tudo, né, Paulo? Conta, placa, coisa isso, toda. Aí depois ele assume a seleção brasileira, beija a mão do Del Nero, né, Paulo? O rosto também, beijou o rosto também, Fernando. Beijou o rosto. É que tem a imagem que ele beijou a mão e depois tem do rosto, né? Isso. Essas duas imagens, né? Que não é montagem, tá lá. Não, tá lá. Quer dizer, tá lá, ele fez isso, ele poderia ter não aceitado aquilo ali, Paulinho. Como fez o Muricy anos antes, aliás, que recusou a sessão. Sensacional, Muricy, ele poderia ter feito isso. Ano passado e uma agora, que chamaram ele para ser o assessor do Tite, ele não quis. Perfeito, foi um blog perfeito. Então o Tite, assim, ele lamentavelmente ele não se posicionou, assim como os atletas, né? Aí engraçado que durante o jogo, né, o Richarlison fez o gol, foi lá abraçar, o Neymar no gol também e tal. Parecia que os jogadores estavam com o Tite, que tinha acontecido alguma coisa extra-campo tal, que fosse aquilo. Então, mais ou menos assim, Paulo, eu tô confuso, não foi pela Copa América. Veja bem, não foi pela Copa América. Não foi em solidariedade à jovem, né? Que foi assediada sexualmente. Não foi por ela. Foi apenas pelos seus próprios interesses. Perfeito. Só isso, Paulo. Exatamente. Que vergonha, isso, que ridículo, Paulo. Lamentável. Lamentável. E queriam comparar, Paulo, o Tite com Saldanha, Paulo. Chamando o Tite de comunista, Paulinho. Aliás, olha, o túmulo do Saldanha tremeu, Paulinho. O túmulo do Saldanha, né? Aliás, quem dera que o Tite fosse comunista, quem dera. É bom demais, mas não. O Tite é aquele cara, como você falou, Paulinho. O que ele afirma sentado, ele nega em pé e tal. É aquela coisa. É duas pernas assim, uma em cada lado. Observar tudo, né? A vida do Tite. Convenhamos, hein? Quem chamou o Tite de comunista tinha que forçar demais a mentira, né? Porque não tem absolutamente nada, né? Historicamente que ligue ele sequer à esquerda. Imagina o comunismo, que é uma versão até mais pura da esquerda. Nem na questão do paralelismo, né, Paulo? Se a gente for trabalhar numa questão de um paralelismo, né? Tipo 70, com esse período que o Médici demitiu o Saldanha e o Bolsonaro poderia demitir o Tite. Num sentido de paralelismo, num sentido simbólico, figurativo, tá. Mas comparar o personagem em si, Paulinho, é muita diferença, porque Saldanha foi um grande jornalista, foi muito combativo na época da ditadura, ele peitava a CBD, que antes era a CBD, né? Tanto que quando o Brasil jogava os amistosos fora, ele denunciava o número de mortos, ele denunciava, né? A questão da ditadura, pô, viva Saldanha, agora o Tite, uma vergonha. É bem diferente. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro, ou o Ministério Público Federal, se não me engano, abriu investigação, vai investigar CBF, vai investigar jogadores, vai investigar comissão técnica, vai investigar patrocinadores a respeito da realização da Copa do Mundo, da Copa América, que começa já... Copa América. Isso, da Copa América que começa já na próxima semana. Copa América. Cova América, perfeito. Cova América. Isso. Bom, mas antes da Cova América, o Brasil vai jogar mais uma rodada, né, das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai pegar o Paraguai, no Paraguai, estádio Defensores del Chaco. Não sei não, hein, Fernandão? Olha, o Brasil venceu o Equador por 2-0, com futebol, na minha opinião, inconvincente. Aliás, o Neymar teve que bater 2 pênaltis para entrar um, né? Eu não entendi aquela volta daquele pênalti lá, viu, Paulo? Que ridículo, que absurdo, né, Paulo? Aliás, é um movimento que, se for voltar, ninguém mais bate pênalti de primeira, né, Fernandão? Porque todo goleiro dá aquele passinho para frente para tomar impulso. Todo mundo, Paulo. O Cássio faz isso direto. Exatamente. O Everton do Palmeiras. Enfim, o Volpe do São Paulo. Todo mundo faz isso, Paulo. Todo mundo. E eu tô vendo aqui na tabela das eliminatórias, Brasil e Argentina, eu acho difícil ficar de fora, né? O Brasil tem 15 pontos, a Argentina tem 11. O que está no limite da classificação na repescagem o Uruguai com 7, quer dizer, bem distante. O Equador tem 9, não sei se vai ter fôlego para segurar em cima. O Paraguai tem 7, ou seja, o Paraguai
precisa de um bom resultado contra o Brasil. O Uruguai já te falei com 7, né? A Colômbia também com 7, mas perdendo no saldo. E aí para baixo, Chile, que vai ter mais dificuldade, creio eu. É um time bem abaixo do Chile do passado, embora tenha jogadores históricos do Chile, mas todos envelhecidos, com 5 pontos. Bolívia, que é péssima, tem 4 pontos. Venezuela, ainda pior, com 3. E o Peru, que é o saco de pancada, com apenas 1 ponto. Nessa rodada tivemos a Bolívia ganhando da Venezuela por 3-1. O Uruguai empatou com o Paraguai em 0-0. A Argentina empatou com o Chile em 1-1. Aliás, o Messi jogou muita bola, mas sozinho tá difícil, né? Essa defesa argentina continua uma tragédia. A Colômbia venceu o Peru fora de casa por 3-0 e o Brasil ganhou do Equador por 2-0. O que você espera de Brasil e Paraguai, Fernandão? Mas antes do Brasil e Paraguai, por exemplo, da Argentina, eu acompanhei o jogo, o Messi jogou muita bola, né? Sim. Mas é um escândalo, é um absurdo, né, Paulinho? Para a Argentina não convocar o Nacho Fernandes do Atlético, deve ter algum Messi no país, deve ter algum novo Maradona, né? Como você deixou o Nacho Fernandes, Paulinho, um grande articulador, bom passe, aquele estilo, aquele meia clássico. O Nacho Fernandes joga muita bola, Paulinho, não pode ficar de fora da seleção da Argentina, né? Não pode. Ele, inclusive, o Nacho Fernandes, Paulinho, ele lembra muito, na época o Montijo jogava muito no Cruzeiro e o D'Alessandro no Inter, jogavam demais, e não tinha oportunidade de jogar na seleção. Tanto que o D'Alessandro jogou só naquela Copa América de 2004, vencida pelo Brasil, aquele gol do Adriano, que levou para os pênaltis e o Brasil ganhou. O D'Alessandro fez parte daquele elenco, né? Não jogou a final, entrou no segundo tempo porque estava machucado. Tanto que durante a competição ele era titular. E o Montijo jogou muito no Cruzeiro, jogou demais, né? E raramente ele era convocado. Então, tudo bem, naquele tempo você tinha Riquelme, você tinha Verón, você tinha outro jogador, mas tudo bem, mas você não tem essa geração, Paulinho. Você não pode deixar o Nath Fernandes de fora, é um cúmulo. Não, a Argentina não dá. Agora, ainda bem que a França acordou, né? Tá levando o Benzema de novo, porque a França, a meu ver... Errou não dá, né, Paulinho? A meu ver, a França, ela é o melhor time do mundo hoje. Ela tem grande chance de ganhar a Copa do Mundo de novo. Aquele time que foi campeão, hoje tá melhorado, porque o Mbappé tá mais robusto, os outros jogadores também seguem em bom nível, e com o Benzema no ataque, eu vou te falar uma coisa, hein? Vai ser difícil o Brasil se jogar do jeito que vem jogando, escapar de uma goleada. Os dois jogando na ponta do que pode jogar. A única coisa que eu acho que pode talvez salvar o Brasil de um vexame muito grande na Copa do Mundo, eu acho que a defesa do Brasil é uma defesa de bons jogadores. O Marquinhos é um bom jogador. O meio-campo é uma coisa meio complicada. Na armação. Fred como titular não dá, né, Paulinho? Por favor, Fred não, né? Vai ter que torcer pro rapaz lá que o Flamengo acabou de vender, o Gerson. Quem sabe dá certo na seleção brasileira, porque ele vai jogar a Olimpíada e jogando bem ele vai para a seleção principal, óbvio. Vai ter que torcer para ele melhorar um pouco esse meio campo da seleção. E a partir daí o Neymar tá inspirado na Copa do Mundo, pelo menos nesses joguinhos de Copa do Mundo, e para que um dos dois no ataque, naquele mês de Copa do Mundo, esteja bem. Ou o Gabigol, ou o do Palmeiras, o que tá na Inglaterra, que acabou de me fugir o nome. O Chorão, Gabriel Jesus. Isso, Gabriel Jesus. Falou Chorão, me veio rapidinho o nome porque você olha pra ele e parece que tá sempre chorando. Aliás, tá chorando. Aliás, essa é a dúvida do Tite pra amanhã, contra o Paraguai. Gabigol ou Gabriel Jesus, porque o Gabigol, mais uma vez, foi tímido, né? Jogando pela seleção brasileira contra o Equador. Só que, Paulinho, eu não sou fã do Gabigol, sabe disso, não gosto, não do atleta em relação às suas condutas, assim, não gosto. Como jogador, eu não acho que tudo aquilo, sendo bem realista, eu não acho. Eu acho que ele joga muito bem, por ser do futebol brasileiro, que é um cara que não vingou lá fora porque ele tem futebol para isso. Assim como o Dudu do Palmeiras foi para lá, é muito idolatrado pela imprensa, que o Dudu, não sei o que, seleção. Não seria titular nenhum time top
lá fora. E nem o Gabigol. O Gabigol seria titular do Real Madrid, não seria titular do Barcelona. Então, para mim, é um bom jogador para futebol brasileiro. Só isso. Gabigol. Grande jogador para futebol brasileiro. Só isso. Aqui ele se destaca tal, devido à escassez de craques e grandes jogadores, né? Fernando, e depende do time também, viu? Tem time aí que se botar ele não vai jogar bem, não. Por exemplo, assim, só fala que não sei, o pessoal insiste para o Gabigol é centroavante. Ele não é centroavante. Centroavante é o Pedro. Isso, centroavante é o Fred. O Gabigol, ele é um atacante de movimentação. Tanto que na base do Santos ele jogava praticamente lado direito, cortando pelo meio, chutando, que tem um bom chute, isso não se discute. É um cara que finaliza muito bem, mas ele não é centroavante. Ele é um atacante, aquele atacante de movimentação, não é centroavante. E também, Paulinho, a defesa que eu faço do Gabigol, não quero levar para o lado pessoal, tem que falar da maneira que eu vi o jogo. Sim. O Fred, volante. O Paquetá que coisa, é um meia que é um terceiro de meio campo, mais como segundo volante que armador, né? Uhum. Tanto que o melhor momento do Paquetá no Flamengo, Paulinho, foi jogando segundo volante. Não foi de meia. Ele foi meia na base, mas com o Rueda ele jogou muito no Flamengo como segundo volante, não como meia. Então o time do Brasil ficou naquele meio campo meio que travado, né? O Neymar tinha que sair lá do ataque para tentar levar a bola até o ataque, né? Para a bola chegar no Gabigol. Então, assim, não sou tem que falar da leitura que eu fiz. Claro. Faço a defesa em relação a que a bola não chegava no ataque. Segundo tempo melhorou. Só que quando ele melhorou, ele fez as alterações, no qual ele não teve uma sequência. E, Paulinho, eu concordo que o Gerson, para mim, ele deveria ser titular da seleção principal. Sim, porque concordo. Ele é tanto de chegada como tem visão de jogo. Ele, para mim, é um jogador, é o segundo volante, para mim, do Brasil, não tem outro. É um jogador diferente, né? O resto Arremata, se você trocar qualquer um do resto, não faz falta. Ele faz falta. Ele joga nas três no meio campo, Paulinho. Ele joga de primeiro volante, joga de segundo, joga de armador, ele joga nas três. Exatamente. Só que, aí voltando, Paulinho, agora em relação ao armador, se a gente olhar para o futebol brasileiro, Paulinho, eu não vejo um meia, exceto esse jogador que já fez 3 ótimas temporadas, que para mim é o Claudinho. Claudinho é aquele meia que faz tabela, é um jogador que para mim não tem meia melhor que o Claudinho no futebol brasileiro, não tem. Tá jogando bem, né? É porque joga no Bragantino e tal, beleza. Não, o Claudinho joga muita bola, Paulo. Joga muita bola. Para mim, ele teria que ter uma oportunidade no time principal do Brasil como titular, para testar. Já testaram o Felipe Coutinho, testaram tantos outros jogadores, não vão testar o Claudinho? Ele não é pior que o Felipe Coutinho. De jeito nenhum. Não é. O Felipe Coutinho jogou aquele time bem armado, né, Paulinho, do Liverpool. Uhum. Jogou bem naquele time do Liverpool. Por quê? Porque era um time bem armado e tal. Jogou várias temporadas juntos. Né? Enfim, não jogou nada no Bayern de Munique também. E voltou pro Barcelona. Não estava bem. Se machucou. Beleza. Tanto que o Barcelona quer vender de qualquer jeito. Talvez ele volte pro futebol inglês para jogar em alguma equipe. Mas para mim, Paulinho, um cara que é um grande jogador, tipo, que ele joga bem uma temporada, joga bem a segunda, tá naquela mesma equipe. Quando tem oportunidade de jogar fora, precisa falar adaptação. Com adaptação para mim é o período tipo que você fica numa equipe, você se adapta a um esquema, mas tá ali, tem que jogar, Paulo. Tá ali, tem que jogar. Lógico. Tem que jogar. O cara que tem futebol, Paulo, ele joga em qualquer equipe, Paulo. Não tem essa desculpa de, que não sei o que, não. O cara que é bom, ele arruma espaço. E o treinador arruma espaço, porque o cara é tão fora de série, você tem que encaixar ele em algum lugar no campo. Então, pra mim, o Coutinho, pra mim, é uma mentira. Ainda mais nos tempos de agora, né, Fernando? De tanta escassez de talento. Concordo. Fernando, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vamos, opa. Vamos lá. Você já imaginou se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro? Os 3 primeiros colocados seriam Fortaleza, Atlético de Goiás e Atlético Paranaense. Desses só o Atlético Paranaense já foi campeão. Aliás, o Fortaleza, hein? Que surpresa! Enfiou 5-1 no Galo. Aliás, no Galo não, no Internacional. 5-1 no Internacional. E o treinador do Inter não caiu, hein? Olha, a diretoria segurou bem. Olha, não é qualquer um que aguenta uma saraivada dessa. Fortaleza que lidera o Campeonato Brasileiro. Outro que tá e ganhou do Atlético na primeira rodada, que é o Franco, um dos times que são favoritos para a conquista do título, né, Paulinho? E lá. Pois é, outro time que tá encaixando, o treinador acabou de chegar,
É o Atlético de Goiás que venceu o São Paulo por 2-0 e já tinha ganhado do Corinthians, né, 2 vezes, uma pelo Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Bom, o Santos ganhou do Ceará de 3-1. O Santos é aquele time, Fernando Diniz, a gente já sabe como que vai ser, né? É capaz de ganhar jogos assim com extrema facilidade, com bom placar, e também de perder jogos facílimos, né? Jogos que você jamais imaginaria que fosse perder. O Palmeiras Paulinho, ganhou. só um detalhe em relação ao Ramírez, né? Uhum. Mas, vamos lá, o Del Valle, ele dava de goleada em casa e perdia fora também com o mesmo gosto que ele ganhava em casa. Então ele ganhava com muito gosto e perdia com muito gosto lá, né? Ele ganhava de goleada em casa e perdia de goleada fora. Ganhando do Flamengo de goleada e perdendo de goleada no Maraca, certo? É assim o Del Valle, né? Foi assim com outras equipes também. E foi assim na campanha da Sul-Americana. Assim como o Domi no Flamengo, né? Que levava a goleada no time que ele treinava, certo? E o Flamengo, goleada. Então, assim, quando você contrata um treinador com esse perfil, Paulinho, você tem que saber. Por exemplo, assim, se encaixa nesse perfil, porque eu vi aquela entrevista, antes de falar do perfil, que assim, primeiro perfil, o perfil da equipe do Inter tal, em relação ao elenco, esse treinador tem esse perfil, a gente teremos condições de bancar os reforços que ele precisa, que ele quer, ou seja, jogadores de velocidade pelos lados, jogadores com mais... que fazem tabela no meio campo. Vamos dar esse suporte para ele? Se você não for dar esse suporte, não traga. E se você for trazer um treinador com esse perfil, Paulinho, você tem que... É um treinador a longo prazo, não é nem médio e curto prazo, não. Claro. Longo prazo. Exatamente, longo prazo. É isso. É o caso do Santos, porque o Fernando Diniz, primeiro, com um jogador bom já é difícil encaixar o jogo. Porque tem que ter muito treino para sair jogando de trás e fazer aquelas triangulações, aquela coisa toda. Imagina com um jogador do nível que tem o Santos, que é um time médio. Time médio. Que isso, parar de lateral direito? Né? Não dá pra sair jogando. Então, quer dizer, o Santos tá correndo o risco grande de passar, no mínimo, bastante nervoso no campeonato, né, Fernandão? E sem dinheiro pra comprar, né? Exatamente, é isso. Essa é a situação do Santos. Agora, pior do que o Santos tá o Corinthians, né? Apesar do Corinthians ter ganhado fora de casa do América Mineiro, aliás, o Silvinho fechou o time, hein? Fechou o time porque senão não ia ter jeito. Por pouco não levou gol. Mas esse time do Corinthians, claramente, na minha visão, é um time que luta para não rebaixar, né, Fernando? Então, Paulo, eu assisti o jogo, né? Aliás, tentei assistir o jogo, ele não foi jogo, né? Ele foi qualquer coisa, menos partida de futebol, sim, né? Sim. A me causou uma surpresa, né? Eu vendo os programas de esporte. Não, realmente o Silvinho deu 2 passos atrás, o time melhorou no ataque, a defesa foi mais sólida. Eu falei, mas que jogo esses caras assistiram? Não é possível. Coisa teve uma chance. Exatamente. Né, com o Mosquito. Veja bem, Paulo, olha a situação do Corinthians, né? A situação do Corinthians é tão ruim que até o Mosquito consegue ser bom. Paulinho, o Mosquito é um jogador comum, um velocista. A situação do Corinthians é muito difícil. Porque... É um Mário Tilico é o Mário Tilico da atualidade, é um Mirandinha, um velocista, só isso, nada de... Não tem repertório, não é aquele cara para decidir o lance, é um jogador comum. O time é então, quando você tem um time que o Mosquito é destaque, Paulinho, tem alguma coisa errada. Certamente. Meio campo, Paulinho. Arauz, Paulinho. Que o Mancini insistia com o Otero, lembra que o Mancini insistia com o Otero? Agora o Silvinho tá insistindo com o Arauz. Não dá, gente. Arauz é muito ruim, Paulinho. É muito fraco. E ganha uma fortuna. Arauz... ganha uma fortuna. Não, uma fortuna, mas assim, o Arauz ele já jogou aberto pro lado esquerdo. Já jogou no segundo volante. Não lugar nenhum. Já jogou aberto pela direita, já jogou com um armador, não deu lugar nenhum, Paulinho. Aí o Coach jogou com 3 volantes, com o Luan flutuando. Aí o pessoal falou, não, mas jogou com 3 volantes, tá o Luan flutuando. Ah, Paulinho, vamos lá. O melhor momento do Luan na época do Grêmio foi quando o Grêmio jogava com 3 volantes e o Luan flutuando. Só que ele flutuava com jogadores de talento. Você tinha o Pedro Rocha, um jogador driblador que estava num grande momento naquele período, certo? O Jael fazia gol, tal, beleza. E 3 volantes para dar suporte,
certo? Que era o Michel, o Arthur e o Ramiro, o esforçado Ramiro, que corriam para ele. Então o Silvinho tá tentando arrumar um jeito pro Luan jogar, mas você quer arrumar um jeito pro Luan jogar sem ter jogador. Que o Luan é aquela preguiça, aquela nhaca, né, Paulo? Você não sabe até onde pode chegar, onde pode ir. A impressão que dá aí é o seguinte, viu? Ele não quer nem... É negócio do Luan jogando, do Aral jogando. Nossa, mais do que arrumar o time, eles estão querendo é vender os caras. E para vender os caras tem que estar jogando, senão ninguém compra. Então eles estão tentando fazer um milagre desses caras jogar bem pelo menos 2 jogos seguidos, pra alguém assistir e eles mandar o DVD pros caras. Porque eles não conseguem fazer os caras jogar bem 2 jogos. Aliás, não conseguem fazer jogar bem 10 minutos seguidos. É um negócio horrível. Luan. O jogador do Campeonato Paulista não dá. Ele jogou bem alguns jogos do Paulista, né? Beleza. Fez um gol contra o São Paulo. Foi bem contra o São Paulo. Foi bem contra o São Paulo e tal. Pra ser justo. Uma partida boa, meu, que encheu os olhos. Ficou o São Paulo só. Exatamente. Só isso. Igual um detalhe, Paulinho. Aquele João Vitor não pode ser reserva. É muito. Porque o Gil tá muito pesado. O Gil ele perde todas no lance individual, Paulinho. Ele perde todas. O Gil não tem condição de ser titular do Corinthians. O Gil tem que ser reserva. Titular. Concordo. Que o Raul não jogou ontem, teve um problema familiar e tal, enfim. Vai retornar, se possível, na semana que vem. Então tem que jogar João Vitor e Raul. Gil não dá. Aliás, que não personalidade que tem esse Raul, né? Sim. Fez muita falta ontem. Tudo bem, o Gil fez aquela partida. Você jogou com um time todo defensivo, agora quase não teve ataque do América, né? E das poucas chances que o América criou, né? Foram 2, 3 chances, não criou tanto assim pra empatar o jogo, né? O mais justo, pô, era 0x0 aquele jogo, viu? Ou 1x1, já que teve o gol, 1x1 seria mais justo. Jogo ruim, 0x0, tá bem colocado. Agora, por falar em ruindade, que coisa o Cruzeiro, hein? Lanterna da Série B com 2 derrotas, Fernando. Olha, o Cruzeiro escapou de cair pra Série C o ano passado. Por pouco, trouxeram o Filipão só pra não cair. O Filipão conseguiu deixar o Cruzeiro na Série B nova, o que já é um vexame. Um time grande. Permanecer 2 anos na Série B é um vexame. Quase caiu. Pega leve que o Hugo Ceredo deve estar ouvindo o programa, hein, Paulinho? Pega leve, hein? Né? E o Cruzeiro começa de maneira preocupante, assim como o Vasco da Gama, que tem só um pontinho também. Tá no G4 de baixo. Olha, Vasco e Cruzeiro, não sei não, hein? Eu acho que vão lutar. Não sei se não cai os 2, hein, Fernandão? Olha, Paulo, eu vi. E teve um problema do Cruzeiro, né? Que o Rafael Sobis saiu reclamando do Felipe Conceição, treinador, né? Pô, toda vez me tira, tem que tirar quem tá bem. Rafael Sobis, né? Saiu bravo assim do campo, assim e tal. Não joga né? bem há não sei quantos anos. Então. Não tá jogando bem e tal, né? Certo? E o time já não tá legal. Aí o Felipe Conceição falou assim que será uma situação que estarão resolvendo internamente, que eles vão tomar alguma medida, né? Pô, já não tem ninguém. Se também se mandar o Sobs embora, vai ficar mais difícil ainda. Colocar no segundo tempo, então. Um exemplo. O Cruzeiro, pra mim, Paulinho, Cruzeiro e Botafogo, não tem. E o Vasco ainda, hein, Paulinho? Não, o Vasco. Será que vocês vão permanecer lá, Paulinho? Porque o Cruzeiro ano passado era menos 6 pontos, certo? Já tá com menos 6. Já tá com menos 6 agora não, é que é 0 mesmo. Não é menos nada, é 0 mesmo. Exatamente. Não, a situação muito difícil do Cruzeiro. O pior, né, é que quem roubou o Cruzeiro e quem deixou o Cruzeiro nessa situação segue livre, investigado, mas nada acontece. Eu observo muita movimentação deles nas redes sociais. Continuam gastando o que roubaram, dando festa, seguindo na mesma carreira de negociar jogador. Quer dizer, é uma impunidade total e eles estão dando uma banana pro Cruzeiro. O Cruzeiro está se ferrando. Mais um ano com pouco recurso financeiro, porque quando você está na Série B você ganha menos dinheiro. Sim. E quer dizer, a chance do Cruzeiro se recuperar em curto prazo não vai ser fácil. Ainda que consiga subir, eu tenho minhas dúvidas se sobe. Ainda que consiga subir, o Cruzeiro me parece, na verdade, mais próximo de descer, ainda mais do que de subir. Ainda que consiga subir, o Cruzeiro vai ter grande dificuldade por conta
da ausência de dinheiro e das dívidas, né, que vão se avolumando. Porque o camarada vai jogar no Cruzeiro, ele não vai querer ganhar, ele sabe que vai ganhar menos do que o normal porque o Cruzeiro está na Série B, mas ele vai querer ganhar mais do que os outros times da Série B pagam. Porque é o Cruzeiro, porque é o Botafogo, porque é o Vasco. Então, é uma situação muito difícil, viu, Fernandão? É muito difícil. Tem aquela questão também do elenco, né, Paulo? Pô, aceitamos jogar no Cruzeiro por um salário menor. Aí ele vai ganhar mais do que a gente? Não, exatamente, é isso. Bom, você falou do Rafael Sobis. Eu não posso deixar de falar aqui, dar uma nota muito importante e que merece aplausos. O Internacional de Porto Alegre, que é o time provavelmente onde o Rafael Sobis jogou mais bola, introduziu em todos os seus contratos, sejam eles os contratos trabalhistas com jogadores, funcionários, né, e demais prestadores de serviço, como também nos contratos comerciais com patrocinadores, fornecedores, uma cláusula anti-preconceito. Então funciona da seguinte maneira: se um jogador der uma entrevista ou escrever na rede social, qualquer lugar, alguma coisa com preconceito racial, preconceito contra sexo, preconceito, seja ele qual for, o jogador pode ser mandado embora por justa causa. E ele assinou o contrato, ele deu anuência para isso. E o mais legal é que os contratos antigos também estão valendo assim, porque foram feitos aditivos aos contratos. E os patrocinadores e demais prestadores de serviço do Internacional também tiveram que assinar aditivos, ou quando fizeram o contrato novo já estava incluído a cláusula, né? E nesses contratos diz o seguinte: se for a empresa, ou seja lá quem for, cometer qualquer tipo de desatino com relação a preconceito, o contrato estará rompido sem que o Internacional tenha que pagar nenhuma multa. Quer dizer, uma iniciativa louvável nesses tempos sombrios, né, que vivemos, em que o principal preconceituoso é o presidente da República. Então, o Internacional dá um avanço na história, dá exemplo nesse mundo preconceituoso que é o mundo do futebol, e principalmente um exemplo para a sociedade, porque quem dera, né, os clubes fizessem como o Internacional fez, porque os clubes, quando acontece alguma coisa, somente quando vai para a mídia, eles põem aquelas notinhas oficiais, camiseta com não sei o que, mas não passa disso. O Internacional está cuidando não só dos casos midiáticos, mas de todos os casos. O Internacional pôs a mão na massa contra o preconceito. Não está só com notinha oficial, viu, Fernandão? O Inter está resgatando os seus próprios valores, seus próprios valores, né, Paulo? Porque o Inter, você vê que o símbolo do Inter é o Saci, né? Exatamente. É negro. E o Grêmio, até muito tempo atrás, é um time muito racista, se considerado racista, né? Um time muito preconceituoso, né? Há muito tempo atrás. Até um episódio do Aranha, né? Que é conhecido por todos, que o Aranha foi chamado pela torcida do Grêmio de macaco, né? Que só fez aquele gesto, assim, foi uma coisa ridícula, né? Não foi tanto tempo atrás assim, não, viu, Fernando? Já foi até recente. Foi em 2013, 2012, por aí, né? Isso. Não, que eu digo assim, que antes era pior ainda. Aquele jeito daquela torcedora. Não sei nem se ela foi punida, tal, etc. Então, vai lembrar o registro também de 2003, que foi absurdo, né? Perfeito. Agora, em relação ao Inter, né, Paulinho? É muito bom esse gesto. Vale lembrar que isso também serve para quando os dirigentes forem contratar um atleta, olhar o perfil. Exemplo, em relação a uma declaração, em relação ao seu posicionamento. Tem duas coisas, Paulinho, que não se casa. Por exemplo, a pessoa fala assim, pô, aquele cara lá, tal, né? Um cara que é um cara extremamente preconceituoso, né? Em relação aos seus depoimentos, em relação aos posicionamentos dele, o cara já está externando o que ele é. Ou seja, racista, xenófobo, enfim, aquela coisa toda. Então, um atleta que tem esse viés já não pode defender as cores do Inter de Porto Alegre, tô dando esse exemplo. Sim, perfeito. Porque muitas vezes, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo para você. A questão com todo respeito ao Flamengo, né? A questão do Bruno.
O Bruno, ele teve portas abertas, ele foi lá para acompanhar o treino lá do Flamengo, né? E mesmo sem máscara e tal, ele foi vetado. A nenhum momento falaram sobre aquele episódio da Lisa Samud, né, Paulinho? Uhum. Né, que foi uma violência contra a mulher, um sim. absurdo, um crime bárbaro, né? Que todos conhecem esse crime, né? Então, os clubes devem se posicionar também, né? Aquelas notinhas também de rodapé Não, pequena. Isso aí é muito fácil. Agora, voltando o caso do Inter, até falamos um pouco nos bastidores, né, Paulinho? Que me fez lembrar muito aquele episódio da seleção da França, né? Boa, porque boa. o Blanc, quando o Blanc foi treinador da França, a França estava bem, não estava mal, não. Só que o Blanc, que tinha um acordo entre os atletas em relação à federação, né? Devido a vários atos, né? Racistas contra o povo, aí houve um posicionamento dos atletas em relação ao ocorrido. Então, a França abraçou a causa, certo? Abraçou. Aí o Blanc fez um comentário tão ridículo, absurdo, racista e preconceituoso, falando dos muçulmanos, tal, etc. Ele foi demitido. Demitido. Quem assumiu? Deschamps. Campeão do mundo. Olha só isso, campeão do mundo. Perfeito. Fernando Pereira, que não é Newton Santos, mas é a enciclopédia do futebol. Pelo menos aqui no programa Contra-Golpe. Aliás, sempre foi desde a época da Rádio MediaCast. Muito legal, Fernandão. Muito Obrigado, bem lembrado. Fernandão, o São Paulo anunciou que está devendo. Aliás, anunciou não, né? A imprensa descobriu e o São Paulo confirmou que está devendo 19 milhões e 600 mil reais por empresário de jogadores André Cury. Um empréstimo. Você imagina que loucura, né? Só que aí o presidente do São Paulo atual, o Júlio Casares, disse que não era culpa dele, que era culpa do antecessor, o Leco. Aí o blog do Paulinho foi checar. Consegui levantar os documentos e publiquei hoje. Não é bem assim não, hein? Ó, o Leco, de fato, de maneira nebulosa, como sempre aconteceu na gestão dele do São Paulo, tomou 13 milhões e 700 mil emprestados do agente, o que é uma loucura. Quer dizer, o agente agora virou o banco do São Paulo. Bom, aí ele fez um empréstimo, estava com dificuldade de pagar o empréstimo e fez um aditivo contratual. Nesse aditivo contratual, ele colocou que a primeira parcela ia vencer no dia 30 de janeiro de 2021, ou seja, o presidente já era o Júlio Casares. Em resumo, o Leco fez a dívida, fato, mas a inadimplência é responsabilidade do Casares, porque eu publiquei uma troca de e-mails entre o empresário e o São Paulo, e o empresário tá lá, olha, tá um mês atrasado, aí depois manda outro e-mail, tá 2 meses atrasado, vocês não vão resolver? Aí manda mais um e-mail, tá 3 meses atrasado. E o São Paulo ignorando o negócio. Até que ele entrou na justiça e a dívida saltou de 13,7 com multa, correção, não sei o que, para 19 milhões e 600. Porque o senhor Júlio Casares, seja lá por qual razão, Descaso, né? Eu acho que deveria no mínimo chegar a chamar o cara e renegociar se não tivesse dinheiro. Acabou, e o cara ia renegociar, porque ele quer negociar jogador com o São Paulo. Acabou subindo a dívida para 19 milhões e 600 mil reais, com pagamento no máximo em até 20 dias. Que coisa, hein, Fernando? 20 dias, hein, Paulinho? Em vez de pagar mas tem aquela dívida. E tem aquela dívida que o São Paulo tem com o Daniel Alves, né? Que não é nada pequena também, né? Exatamente. Fernandão, vamos falar aqui do Mbappé. Eu acho que você concorda comigo, é um grande jogador que tem muito a melhorar ainda para frente, jogador novo, já é campeão do mundo e vai chegar agora na próxima Copa do Mundo, tudo indica no auge da forma, né? Também mais até já tarimbado, com várias disputas importantes. Ele deu a seguinte declaração numa entrevista, eu concordei com ele, vamos ver se você concorda. Abre aspas, Messi e Cristiano Ronaldo são melhores do que eu, todo mundo sabe disso. Se você disser que vai ser melhor do que eles, não é questão de ego ou determinação, é falta de consciência. Eles são incomparáveis. Olha, pode até ser que surja
É muito mais fácil surgir um Cristiano Ronaldo do que um Messi mais pra frente. Mas eu concordo com o Mbappé. Eu acho que o Mbappé tem muita margem para crescer, ser um jogador relevante. Talvez, eu acho que não chega a Cristiano Ronaldo, mas talvez a Messi não tem a menor chance de ele chegar. Estilo bem diferente também, né? O que eu achei legal eu até acompanhei no blog também, parabéns pelo belo texto, bem interessante ter colocado lá. Eu gosto muito dessa declaração, né? Que, primeiro, né? O Mbappé ele tem crescido muito, né, Paulo? Sim, sim. Pô, desde a aparição do Mônaco, ele não fazia tantos gols, ele foi melhorando a finalização, tanto que no Paris Saint-Germain ele tornou-se um jogador decisivo, que ele não era, que no Mônaco era praticamente um coadjuvante. Sim. Né? Na Copa do Mundo, olha que interessante, ele assumiu um protagonismo sendo jovem, porque o protagonista daquela seleção era o Pogba e o Griezmann. Isso, o Griezmann é o cotado. Era um jogador que fez uma boa. Isso, inclusive na Copa 2014 ele foi muito bem, o Griezmann. Isso. Foi bem. O Benzema jogou demais também em 2014 e o Griezmann eram dois protagonistas. Em 2014 tinha de tudo para repetir esse protagonismo o Griezmann. Fez alguns bons jogos, mas o Pogba jogou muito, mas quem roubou a cena, que jogou muito sendo protagonista, sendo jovem, foi o Mbappé. Sem dúvida. Então ele tem evoluído muito, Paulinho, em relação ao protagonismo, em relação a um jogador mais decisivo, um jogador que marca mais gols, enfim. Então ele está evoluindo cada vez mais. O estilo dele, se comparando, é muito mais próximo do Cristiano do que com o Messi. Sem dúvida. O Messi não dá, Paulo. O Messi não já dá, né? É mais difícil, né? É um outro patamar, eu posição, acho, estilo mais clássico, bem diferente. Eu até escrevi isso no blog, eu acho que é muito importante que ele tenha essa consciência, porque ele não fica tentando superar os limites do Cristiano Ronaldo e do Messi. Ele tenta superar os dele próprio. Que aí, que ele não sabe ainda quais são os dele. Pode ser muito mais pra frente ainda, pode ter uma margem maior. E quem sabe ele consiga ser muito maior do que ele imaginou um dia que pudesse ser, né, Fernando? Fernando, tá quase na hora. Sim, só um detalhe, Paulo, desculpa, só um detalhe bem importante, você tá falando, bem perfeito, é que assim, em relação ainda à questão do Mbappé, olha que interessante, quando ele falou do Messi e Cristiano Ronaldo, Paulinho, a carreira dos dois, tanto do Messi quanto do Cristiano Ronaldo, Paulo, eles estão em alto nível há quanto tempo, Paulinho? Nossa, uma década. Mais de uma década, Paulinho. Isso. O Mbappé tá numa crescente, tá crescendo. Exatamente. Por isso que eu falo, ser igual aos dois, não será, certo? O importante é ele manter sempre o mesmo nível, sabe? E crescendo cada vez mais como esses dois, né? É isso aí. Fernandão, deu o nosso horário aqui. Vamos terminar o nosso programa Contra-Golpe de hoje, agradecendo novamente a esse público, né, que está nos assistindo. Toda semana, uma audiência relevante, eu agradeço bastante isso. Peço que vocês assinem o canal gratuitamente, canal Blog do Paulinho Oficial, para ser avisado sempre que tiver atualizações do nosso programa, de outros programas também do canal. O WhatsApp do Blog do Paulinho, se você quiser mandar comentário pra gente, alguma sugestão, código 11 98402 3121. 11 98402 3121. Fernandão, muito obrigado pela sua participação, como de hábito, muito boa. Obrigado, Paulinho. Dá um abraço pro Celero, que sempre está acompanhando o programa, legal, né? E falar, Celero, calma, cabeça no lugar, vai firme que o Cruzeiro, olha, tem de tudo pra cair pra Série C. Cuidado, hein? Não assusta ele, Fernandão. Tchau, até mais.